Good day, mate. How you going? G'day, how you going? Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando eu tinha quase 50 anos e passei 6 anos lá. Ao voltar ao Brasil, comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, exatamente por isso, onde eu trago algumas experiências, algumas especificidades da Austrália, como as coisas acontecem lá, que muitas vezes são diferentes daqui, né? Então tem bastante coisa aqui no canal. Praticamente eu já abordei quase todos os assuntos. Eu falo sobre clima, sobre horário, sobre visto, sobre como é o trabalho lá, salário, muitas coisas. Dá uma olhada aí no canal. E se você gostar, se você tiver interesse em saber sobre coisas da Austrália, se inscreve e deixa um like pra mim aqui nesse vídeo. Eu tenho trazido muito ultimamente notícias onde o Brasil é citado, nas quais o Brasil é citado, notícias que saem lá na Austrália, e isso tem acontecido muito, tem saído muito sobre o Brasil, uma coisa que raramente acontecia antes, e então, ultimamente, eu tenho postado mais sobre notícias mesmo, porque eu já esgotei praticamente todos os assuntos que eu tinha para falar sobre a Austrália, mas tem aparecido várias notícias lá onde o Brasil é citado. E aí, o canal tem aí ficado mais a respeito de notícias mesmo, né? E então, hoje eu trouxe uma notícia que saiu no The Australian. Essa notícia saiu aí no dia 29 de maio de 2026. Então, já tem um tempinho, mas eu não consegui gravar antes e estava aí postando as outras notícias que eu já tinha gravado, então tô trazendo essa agora. Essa notícia, ela vai falar sobre o que aconteceu, né, perto dessa data, que foi o fato de os Estados Unidos classificarem os grupos criminosos aqui brasileiros como organizações terroristas. Então, o título dela fala assim: os Estados Unidos classificam 2 grupos criminosos brasileiros como organizações terroristas, né? E aí, embaixo dessa foto que eles incluíram ali na matéria, está escrito assim: as forças brasileiras realizaram uma operação massiva contra o CV em outubro de 2025, resultando em pelo menos 119 mortes. A notícia começa então, a matéria começa dizendo assim: os Estados Unidos designaram nesta quinta-feira 2 conhecidos grupos criminosos brasileiros, o chamado Comando Vermelho, CV entre parênteses, e o primeiro Comando da Capital, PCC entre parênteses, como organizações terroristas, apesar da oposição de Brasília. Abre aspas. O CV e o PCC são 2 das organizações criminosas mais violentas do Brasil, fecha aspas, afirmou o secretário de Estado Marco Rubio em comunicado. Abre aspas novamente. Sua influência e redes ilícitas se estendem muito além das fronteiras do Brasil, por toda a nossa região e por todo o país. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Juntos, eles comandam milhares de membros e orquestraram ataques brutais contra policiais, funcionários públicos e civis brasileiros, fecha aspas, disse Rubio. A matéria continua então dizendo assim: o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva deixou clara sua oposição a essa medida, que tem amplas implicações legais nos Estados Unidos. O principal adversário de Lula nas próximas eleições, o conservador Flávio Bolsonaro, apoiou a designação. Bolsonaro se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início dessa semana. E essa, pelo que eu percebi, foi a primeira vez que essa reunião foi citada lá na Austrália, porque eu tenho procurado notícia todos os dias. Os Estados Unidos começaram, voltando aqui para a matéria, tá? Os Estados Unidos começaram a designar grupos criminosos como
os cartéis mexicanos de Sinaloa e Jalisco Nova Geração como terroristas quando Trump assumiu o cargo em janeiro de 2025. Ela continua então dizendo: na visão do governo Trump, a designação de grupo terrorista torna legalmente possível a realização de ações mais amplas, incluindo operações policiais, de inteligência e de contra-insurgência, contra os grupos, seus líderes e interesses em todo o mundo. Em outubro, as forças de segurança brasileiras realizaram uma grande operação contra o CV, resultando em pelo menos 119 mortes, a operação mais letal desse tipo no país. Confrontos menores ocorrem regularmente. Em português, o CV é conhecido como Comando Vermelho, entre aspas, e o PCC como Primeiro Comando da Capital, entre aspas, também porque aparece em português aqui na matéria, né? E essa matéria finaliza então dizendo: desde o final do verão de 2025, os Estados Unidos realizaram dezenas de ataques aéreos contra embarcações originárias da América Latina, sob a alegação de que traficavam narcóticos e pertenciam a organizações terroristas. Países como México e Brasil, com líderes de centro-esquerda, têm se manifestado veementemente contra as designações, enquanto outros, como Equador e Honduras, governados por governos de direita, as apoiam. A eleição presidencial brasileira ocorrerá em outubro, e pesquisas recentes mostram Lula à frente de Bolsonaro, mas sem a maioria dos votos necessária para evitar um segundo turno. Então, é assim que termina essa matéria. Eu acho interessante que aqui foi citado, então, que os líderes do México e do Brasil são de centro-esquerda, sendo que na maioria dos lugares é citado como somente esquerda, e eles também designaram que normalmente eles colocam Bolsonaro como extrema-direita, e aqui eles colocaram só conservador, né? Então não colocaram extrema-direita, e também colocaram aqui governos de Equador e Honduras como de direita, também não colocaram extrema-direita. E então eu acho que essa visão não quiseram colocar nada muito radical, né? E dependendo do modo como você olhar as coisas, pode-se dizer que é um governo de centro-esquerda aqui, né, no Brasil. Então, acho que tá razoável essa matéria. Então, é assim que foi noticiado lá essa inclusão desses grupos como terroristas nos Estados Unidos, né? Essa decisão que eles tomaram e que foi muito noticiada aqui no Brasil, com visões a favor, visões contra, e lá também então foi noticiado, eu acho que foi bem fiel, inclusive, né, colocando as visões a favor, as visões contra, e o que aconteceu em outras ocasiões, inclusive. É isso que tem para essa notícia. Obrigada por assistir. Se puder, deixa um like e bye bye, até a próxima.